Vamos começar a nossa aula. Essa aula é voltada para você, equipe comercial, e para você que é vendedor também, e você, o dono da marmoraria, que também vende, óbvio, a gente também vende o tempo todo. E a gente vai passar nessa aula quais são as informações cruciais sobre os granitos. Gerlane, eu vendo granito há muito tempo, eu sei as informações e tal. Informação nunca é demais, pode ser que essa aula te ajude a complementar e pode ser que essa aula também te ajude a apenas validar o que você já sabe. Isso é muito bacana, você olhar e falar, não, bacana, eu tô pelo caminho certo, né? Ou eu tenho uma informação, um toque a mais para falar. O que é bom e importante a gente pensar, né? O granito, ele é um principal material dentro da marmoraria, né? Se a gente for parar para pensar, a marmoraria passou a existir, principalmente no Brasil, trabalhando com o granito, né? A extração de rochas no Brasil, ela não tem muito tempo. A gente está aí dentro de 50, 60 anos de extração de rochas, então vamos pensar que a gente não é tão antigo assim na extração de rochas, e as rochas que a gente começou a extrair e a utilizar são os granitos. Até então, as obras antigas que a gente tinha no Brasil, as obras mais ricas, aqueles prédios antigos, você pode observar que a maioria deles utilizou muito mármore. Por quê? Era o mármore que vinha de fora e que era utilizado nessas importantes construções, nas grandes construções. E aí no Brasil, a gente é rico em quê? Em granito. A gente tem muito granito, a gente extrai muito granito do Brasil e automaticamente é a pedra mais famosa e mais utilizada também dentro do Brasil e dentro das nossas marmorarias, né? Então é importante que você saiba aí os detalhes, eu vou falar um pouquinho dessa formação. Óbvio que o que eu sempre falo aqui no Marmoraria de AZ e sempre falo no Clube dos Marmoristas também, você não precisa ser um especialista, você não precisa saber todos os detalhes de extração. Sabe por quê? O seu cliente, ele quer ter essas informações? Na maioria das vezes, a gente sabe que o cliente, ele não está interessado na história real do granito, não. Ele não está interessado nisso. Agora, é importante que você saiba, porque você pode pegar um cliente mais diferenciado que queira se aprofundar no assunto, e aí eu acho interessante você ter essa bagagem, ter esse know-how. Eu gosto de entender sobre os produtos, mas eu quero deixar muito claro para você que a maioria dos nossos clientes, ele não está interessado na história da pedra, né? Ele está interessado em comprar um material que seja indicado para o ambiente dele, que seja resistente e que vá atender ele aí na sua obra, no seu projeto. Então, essas informações que eu trago para vocês são informações bacanas, tem a ver com a história da pedra, tem a ver com a composição, óbvio, e que você vai utilizar para algum cliente mais específico, que vai te ajudar aí a te dar bagagem, a te dar um know-how, mas não pense que você precisa sentar com todo o cliente e ficar contando a história da pedra. Mas na hora do cafezinho, a história da pedra conta, de repente é legal, aí vai ser um plus que você vai ter com o seu cliente, tá bom? Como eu falei no início da aula, o granito, ele é sim uma pedra campeã, então ele é um material que sai muito nas marmorarias, por mais que você tenha uma marmoraria que venda muito material industrializado, que pega uns projetos mais diferenciados, o granito ele ainda está em alta e tem aí diversas possibilidades. A gente tem a linha dos amarelos, amarelo Icaraí, amarelo ornamental, a gente tem esses materiais mais amarelados, com bastante veio. Aí a gente vai para a linha dos materiais mais beges, que a gente tem o branco Itaúnas, tem o Siena, a gente tem o próprio branco polar, que não é tão bege, é mais pro branco, mas tem essa pigmentação mais pintadinha, mais clara. Aí a gente vai pro material mais escuro, preto absoluto, verde Ubatuba, gente, preto São Gabriel, preto São Benedito, que é o material preto, que tem aí um pouco mais de pigmentação, não tem aquele fundo tão preto, não é tão liso como o preto absoluto. E todos esses materiais são granitos. A gente tem granitos mais lisos, como até o próprio cinza absoluto, que é granito mais liso, cinza marrom absoluto também, granito mais liso, mais uniforme, porém, que risca bastante, que a gente sabe. É um material que algumas marmorarias até não gostam de trabalhar e não indicam mais, porque é um material que vai riscar. Eu acho que você pode até indicar um material, não tem problema, desde que você explique para o cliente que aquele material tem aquela característica e deixe muito claro para o cliente, né? Deixou muito claro para o cliente, não tem problema. Nós já fizemos várias cozinhas de marrom absoluto, que é um material que risca. Inclusive na minha casa eu tenho marrom absoluto na minha cozinha e tudo bem. O importante é o quê? É você saber a característica do material. Outras
coisas. O preto absoluto é um material que ele pode desbotar se ficar exposto ao sol. Então tem que tomar cuidado aí nessas indicações, mas conhecendo os materiais está tranquilo. Os granitos mais claros, eles são granitos mais porosos, então eles tendem a absorver mais. Isso significa que são materiais que o indicado é que você já vem desses granitos mais claros, já com impermeabilização. Porque esse material, ele tende a ser mais poroso, né? Então, vai mudar de cor quando o cliente estiver utilizando, se cair um óleo vai infiltrar, se cair uma água vai infiltrar. Então, é indicado que você venda esses materiais também impermeabilizados. A Consentino tem uma linha que eles vendem materiais naturais e granitos também impermeabilizados, que é a linha Senza, que são os materiais que já vêm com esse tratamento. Mas você também pode trabalhar com granito que você comprou aí do fornecedor que você trabalha e você fazer essa impermeabilização também aí na sua fábrica. A gente vai ter dentro dessa cartela de granitos, que é grande, a gente vai ter muitos granitos que deixaram muitas vezes de ser extraídos, né, ou está sendo menos utilizado agora. Um material que é muito pouco utilizado, principalmente na região sudeste, é o ocre Itabira, aquele vermelho Brasília, que é um material que está cada vez sendo menos utilizado, mas ainda de vez em quando sai. E a gente tem aqueles granitos que são considerados mais nobres. O azul norueguês é um granito muito nobre, é um granito assim que o projeto fica incrível. Esse material é importado, mas é um material assim muito bacana. A gente vai ter o azul macaúbas, que é um material mais azulado também, que é um material mais nobre, né? E a gente tem também o azul Bahia, que são materiais que acabam sendo materiais mais nobres mesmo, o granito sendo considerado aí uma pedra mais comum, né, no meio das rochas. Dentre os pretos, como eu já falei, o preto São Gabriel, em alguns lugares chama de preto São Benedito, que é um preto que ele não é tão preto. Aí a gente tem o preto absoluto, que é um preto com fundo mais preto, mais liso, que risca um pouco mais. Aí a gente vai ter o Via Láctea, que é um preto com veios claros e retos, né, veios brancos e retos. Então a gente tem aí uma mescla. Aí a gente tem o verde, que dependendo do lote, ele se assemelha bastante aos pretos, né? Ele pode ser uma linha aí, o cliente chegou, achou o preto São Gabriel caro, você pode oferecer esse verde Ubatuba, que é uma opção aí, tá dentro os escuros, né? E é um material que você não precisa impermeabilizar se você não quiser, né? Aqui a gente não impermeabiliza, é um material que a gente vende da forma que ele vem da indústria. A gente vai ter o preto indiano, que pra mim não é nada de preto, mas ele tem uns detalhes em preto. A gente vai ter alguns granitos exóticos, né? Que Black Cosmic, por exemplo, que são materiais que apareceram, começaram a ser extraídos depois, que são materiais que se encaixam dentro da cartela de granitos, mas são aqueles materiais mais exóticos, mais diferentes, e assim eles têm um valor agregado mais caro, né, minha gente? Tudo que vai aparecendo aí, que tem uma dificuldade maior de extração, que tem menos no mercado, isso tudo faz com que o material seja vendido mais caro também, né? E aí entra também as gamas do cinza, cinza andorinha, cinza corumbá e uma linha de cinza. Eu acho que o branco Dallas, ele puxa um pouco pro cinza também, apesar de ter esse nome de branco Dallas e ser bem conhecido. Mas tá aí um geral, passei um geral nos nomes para vocês se sentirem mais familiarizados com o granito. O granito é uma rocha magmática, também conhecida como uma rocha ígneas ou eruptivas. O que isso significa? São as rochas mais antigas da Terra. Então, por isso que é mais antiga e também a rocha mais comum. Então, é normal que o granito seja um material até com valor mais interessante do que os mármores, do que os exóticos, porque é um material que a gente tem em abundância. Então, tudo que a gente tem em quantidade, que vai ser extraído com mais facilidade, é um material que vai ser, obviamente, vendido por um valor mais interessante, mais barato. Tanto é que e além de tudo, a gente está falando de um material extremamente resistente, né? Tanto é que é bem comum a gente encontrar granito nos pisos de supermercados, nos grandes tráfegos, em lugares que tem grande tráfego, usar o granito, porque é um material extremamente resistente e também nós somos ricos deste material, não só no Brasil como no mundo. Outro tipo de rocha magmática que a gente também utiliza dentro aí da marmoraria, o basalto, é um exemplo de rocha que também é magmática e também se utiliza muito em bancadas. Então a gente está falando de materiais aí que são extremamente comuns, são extremamente resistentes, né? É importante quando a gente falar de granito, a gente também citar a Escala Morse. O que é a Escala Morse?
é aquela escala que mede a resistência dos materiais, a resistência das pedras. De uma escala de 1 a 10, qual que é a pedra mais resistente do planeta? É o diamante, ele tem 10. E o granito tá ali com 6 a 7 pontos. Então, é uma rocha extremamente resistente. A gente tem granitos aí que chega aí até 7 pontos, né? E a gente está falando do diamante que tem 10. Então, a gente pode falar para o cliente, olha, esse material é um material resistente. Mas, Gerlânia, por que tem uma característica ou outra entre eles? Porque se a gente for parar para pensar, o preto, ele não tem a mesma porosidade de um material claro. Realmente, vai ter essa diferença de um tipo de granito para o outro. Mas isso é normal dentre os materiais naturais. É importante que você saiba também a composição, né? Essa composição do granito, ela muda de um para o outro, né? De uma extração, de uma rocha para outra, de granito, ambos são granitos, mas vai ter uma mudança aí de minerais de um para o outro. Mas a composição principal aí do granito é quartzo, mica e feldespato. Tudo que está dentro dessa composição é granito, ok. Quartzo, mica e feldespato. Mas e a quantidade de cada, né, desses minerais? Então isso se altera. Automaticamente, quando isso se altera, a pedra não vai deixar de ser granito. Muitas vezes, dependendo da quantidade que se alterou, óbvio, dessa composição. Mas a pedra vai ter uma característica um pouco diferente da outra. Por isso que uma pedra de granito clara, ela tem uma característica de uma pedra escura. E aí entra uma outra questão também que é importante você frisar para o cliente. Muitas vezes o cliente ele vê o granito preto, ele tem aquela impressão que aquele material ele não vai manchar nunca. Mas na verdade não é. É que o granito preto, por mais que ele venha manchar, ele não vai aparecer, não vai ter ali ao olho aparecer tanto quanto um granito mais claro. E uma outra questão, aqueles granitos mais claros que são muito manchados no sentido de veios, que tem muitos veios, eles tendem a esconder também as marcas de uso, né? Porque tem muita marquinha, tem muito veio, então aquelas marcas de uso não aparecem tanto. Aqueles granitos que são mais lisos e claros, eles tendem a aparecer mais uma marca de uso. Se você deixa lá uma panela redonda, vai aparecer o redondo certinho. Quando a pedra é mais amarelada, talvez aquele redondo amarelo não apareça tanto. Então tem essa diferença entre os materiais também. Tem que orientar o cliente sobre isso. Vamos agora falar sobre a resistência do granito. É um material extremamente resistente, óbvio que com essas pequenas características diferentes um do outro. Então, materiais mais claros vão ser mais porosos, materiais escuros vão ser menos porosos. Os mais claros, o que você faz para compensar essa porosidade? Impermeabiliza, tá? Esses materiais eles mancham com mais facilidade, então oriente o cliente que o ideal é que o cliente não fique colocando panela quente, etc. e tal, mas óbvio que o granito ele é um material mais resistente. Uma outra coisa que interfere também na resistência dos granitos e de qualquer outro material, a fabricação. Então, por exemplo, se você vai lá, tem um corte de cooktop e você não usa a proteção térmica antes de colocar o cooktop, esse material pode trincar, tanto o quartzo quanto o granito. Então, a fabricar tecnicamente de forma correta, né? É importante para que o material também resista, né? Se você vai lá estar utilizando uma bancada e aí você não deixa um espaço, na frente tem uma borda muito fina. A chance dessa borda trincar não é porque o granito é ruim, é porque você, na hora de fabricar, projetou um material aqui com a borda muito fina, ele trincou e quebrou. Você deveria ter posto uma proteção, você deveria ter colocado uma borda mais larga. Então, a resistência do material, ela está ligada ao material, claro, está ligada ao material, à característica do material, mas ela também está ligada à fabricação, à forma que você fabrica, à forma que você vai produzir aquela peça. Você tem que pensar num todo, né? Você não pode deixar uma tira muito fina sem fazer uma proteção. Você tem que pensar em tudo isso. Agora, óbvio que o granito, diferente de um mármore que muitas vezes precisa ser telado para ele não abrir veio e tal, o granito dificilmente você vai ter esse problema. Não vai abrir o veio, né, do material, ele não costuma ter isso. Agora, quais materiais que você deve evitar, por exemplo, não colocar em churrasqueira? Os materiais lisos. Então, o granito marrom absoluto, o granito preto absoluto, o granito cinza absoluto. Esses granitos mais lisos e mais compactos no sentido da cor, o ideal é que você evite expor esses materiais ao sol, em áreas externas, e evite colocar esse material na boca da churrasqueira. Uma outra situação que muda também na boca da churrasqueira, a forma que você vai
fazer a instalação, a produção, né? Porque o material que vai ter contato com o calor, com temperatura, ele precisa ter espaço, recorte para dilatação. Então não há material que resista se ele for tecnicamente fabricado errado. Se você fizer ali a requadração de uma churrasqueira e não tiver recorte para dilatação do material, quando ele esquentar ele vai, né, inchar e ele precisa desse espaço de dilatação que precisa ser colocado, essa emenda, digamos assim, né? Então é importante que você entenda aqui, o material ele não é resistente por si só, ele não é só a característica do material que vai fazer ele chegar naquele fim, né? Ele ter aquele resultado. Também tem a forma que você vai beneficiar esse material. Mas com essas informações dessa aula, você já vai poder tirar todas as dúvidas do cliente, orientar o cliente na melhor escolha, oferecer um granito de boa qualidade, né, e indicado para esse cliente. Pode trabalhar com esses granitos mais exóticos, que são materiais mais interessantes, porque você pode vender mais caro o metro quadrado, porque é um material que ele realmente tem um custo mais alto. E quanto menos o material aparece no mercado, você consegue agregar mais valor. Você vai vender um cinza linha que o cliente já conhece, já colocou em todas as casas dele, óbvio que ele vai estar com o preço de antigamente, ele sabe que aquele material é mais barato, ele sabe que aquele material tem abundância, então aquele material vai ser mais barato, aí você não vai conseguir agregar tanto valor. Lembrando que você vai cortar um material de R$1.000 o metro, o produto, e você vai cortar um material de 3.000 o metro, o produto, qual que vale mais a pena para você? O de 3.000, se você tiver, óbvio, uma margem maior. Então, vale a pena você trabalhar com um material que te dá mais margem, né? Então, e o granito te dá tanta margem? Dependendo do projeto, não. Mas você pode trabalhar aí com granito, mudando os acabamentos, e a gente tem aula sobre isso aqui no Marmoraria de AZ, para aumentar essa margem, para melhorar aí o seu ganho no material, mesmo trabalhando com um material com custo mais baixo, mas para você continuar ganhando. Com essas informações você vai conseguir orientar o seu cliente, trabalhar com o cliente, vender o produto de forma correta e não pode deixar de vender granito, tá, gente? Porque assim, mesmo aquele cliente que vai comprar um produto mais caro, que vai investir numa parte da casa a mais, ele precisa do granito para utilizar em outras partes. E o granito é um material bacana para se trabalhar também, então tenha também opções de granito aí dentro da sua marmoraria. Eu acho praticamente impossível a gente não ter opção de granito, porque por mais que a gente venda menos granito, mas a gente sempre vai vender granito, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!